A vila de Alter do Chão situa-se no Alto Alentejo, a cerca de 30 km a sudoeste de Porto Alegre. A origem do nome de Alter do Chão poderá simplesmente ter surgido em oposição a Alter Pedroso, uma pequena aldeia a cerca de 3 km, sendo este lugar alto e rochoso, isto é, pedroso. Logo, Alter do Chão, situando-se numa pequena planície chã, ter-se-lhe-á dado o nome de Alter do Chão, para os distinguir. Foi cidade muito opulenta na antiguidade. Os romanos a fundaram pelos anos do mundo 3800, 204 antes de Jesus Cristo. Outros a supõem fundação muito mais antiga, dos túrdulos ou dos celtas, e que os romanos só a ampliaram e a formosearam com templos e edifícios. Segundo uma lenda alterense, a opulenta cidade de Abelterium terá sido destruída no ano 120 da era cristã pelas tropas do imperador Adriano, para apaziguar as revoltas populares que se manifestavam contra o poder de Roma. Muitos tentaram nomear a povoação romana como Eltori, Elteri, Alteri e Alterplanus, mas apenas Abelterium, tal como refere António Brazão, tem registro no Cartório Imperial Romano, publicado no Itinerário de Antonino. Tudo o resto são enfabulações de cronistas contemporâneos que os beberam não se sabe de onde. No Itinerário de Antonino, Abelterium surge localizada numa das 3 vias que ligavam Olícipo, a atual cidade de Lisboa, à capital da província da Lusitânia, Augusta Emérita, a cidade espanhola de Mérida. Apesar de não ser conhecida a data da fundação de Abelterium, nem o seu estatuto jurídico-administrativo, a cidade seria o centro aglutinador de um território esquadrinhado por uma intensa rede viária, da qual fazia parte a ponte de Vila Formosa, e por diversas vilae, entre as quais se destaca a Vila Romana da Quinta do Peão. A Estação Arqueológica de Alter do Chão situa-se no sítio de Ferragel del Rei e está classificada como imóvel de interesse público desde 1982. Os vestígios arqueológicos foram identificados em 1954, durante os trabalhos de construção do campo de futebol municipal. Em resultado da descoberta, o arqueólogo João Manuel Bairrão Oleiro escavou pela primeira vez o local em 1956, com a participação de Jorge Alarcão. Durante essa intervenção arqueológica, as escavações colocaram a descoberto as latrinas, algumas fornalhas e também diversos hipocausta de um edifício termal. O arqueólogo António Brazão interveio no local em 1979, 80 e 82, identificando alguns dos compartimentos de uma casa romana com pavimentos de mosaico polícromo, decorados com motivos geométricos. A minha intervenção aqui no Ferragel del Rei começou, ou teve o seu início em 1977, quando eu participei com colegas meus da faculdade nas jornadas de arqueologia presididas por Dom Fernando de Almeida. Então eu já conhecia aqui estas estruturas,
já conhecia os mosaicos, e então, a partir de 1979, depois de previamente ter consultado o Dr. Bairrão Loureiro, que aliás tinha sido o primeiro interventor nesta área, ele disse que sim, senhora, podia contar. No entanto, eu fiz um pedido à direção, ao Património Cultural, e eles, no primeiro ano, em 1979, apenas me autorizaram a fazer uma limpeza criteriosa do que restava aqui. Isto, de facto, estava em muito mau estado, estava coberto de vegetação espontânea, as estruturas já mal se adivinhavam, já mal se conseguiram ver, e eu então, com a minha equipazita, encetei aqui uma primeira série de limpeza e pusemos à vista, evidentemente, as estruturas, como elas estavam escavadas desde o tempo do Dr. Bairrão Loureiro, e fizeram-se então, seguidamente, em 1980, então procedeu-se ao levantamento das plantas, 1 por 100, a limpeza de materiais que se encontraram, e mais tarde alargou-se e a planta geral do que estava à vista, e onde depois então tive a autorização para alargar a escavação. A escavação deu-nos, evidentemente, pedaços de vidro, muito estuque pintado, obviamente muitas telhas, muitos ímbrices, muito material desse tipo, e tudo o que era mosaico, tudo o que era teselas, portanto, aquela parte dos mosaicos, foi tudo recolhido, identificado, e foi enviado depois para Évora para futuro tratamento. Eu julgo que esse material voltou de tudo aqui para Alter do Chão. Entre 2004 e 2007, o local foi escavado pelo arqueólogo Jorge António, no âmbito do Projeto de Recuperação e Valorização da Estação Arqueológica de Alter do Chão, sendo este uma candidatura aprovada pelo Programa Operacional da Cultura e desenvolvido pelo ex-IPAR, em parceria com a Câmara Municipal de Alter do Chão e com a colaboração da Direção Regional de Cultura do Alentejo. A Câmara Municipal de Alter do Chão tem apostado nos últimos anos em projetos de recuperação e valorização do património histórico e arqueológico do concelho. Esta circunstância justificou a criação de um gabinete de arqueologia municipal para uma melhor gestão e planeamento desses projetos. No laboratório de arqueologia são realizados diversos tratamentos aos materiais recolhidos durante as escavações. As equipas de especialistas efetuam a lavagem, a colagem de fragmentos, a marcação com tinta da China sobre uma camada de verniz, entre muitas outras tarefas. O espólio mais importante e o que requer maiores cuidados é tratado no Laboratório de Conservação e Restauro, onde se procede à sua limpeza e estabilização, evitando-se assim a oxidação e degradação dos materiais. Todo o material arqueológico é inventariado e classificado. Sendo posteriormente acondicionado nas reservas de arqueologia. No Laboratório de Antropologia são efetuados diversos estudos, nomeadamente no que concerne à identificação das patologias de que padeceram as diversas comunidades que habitaram a região, o sexo dos indivíduos exumados e a idade com que pereceram.
Temos a exata noção que o mundo romano é uma referência no Norte Alentejano e por isso mesmo queremos potenciá-lo e desenvolvê-lo. Tanto no concelho de Alter como nos concelhos limítrofes há vastos vestígios da passagem dos romanos pelas nossas terras e, portanto, é nesse sentido que devemos aproveitar todo esse potencial e promovê-lo. Portanto, sendo o turismo um aspecto fundamental da nossa economia local, queremos agarrar esta vertente da arqueologia como uma forma de nos potenciarmos também a nossa região. Desde as descobertas iniciais, as diversas intervenções arqueológicas colocaram a descoberto um edifício termal de grandes dimensões. Uma casa romana e uma necrópole datada da Antiguidade Tardia. Contudo, estas estruturas representam apenas uma pequena parte do aglomerado urbano de Abelterium, ainda por escavar. As termas eram espaços lúdicos indispensáveis para os romanos, tanto para a higiene pessoal como também pelo papel terapêutico das massagens de tonificação e relaxamento do corpo. Associadas às atividades físicas, tornaram-se fundamentais na prevenção de doenças. Os banhos desempenharam ainda um importante papel social e político, enquanto espaços de relacionamento e de convivência. As termas de Abelterium terão obedecido a um plano de construção indissociável da política urbanística, no intuito de dar resposta às necessidades muito próprias do modus vivendi romano. Um ritual imprescindível e quase diário. O costume do banho. As obras de ampliação da área aquecida do edifício termal, que passaram a permitir circuitos internos paralelos, poderão estar relacionadas com o aumento da população de Abelterium e com o consequente acréscimo de utilizadoras. Ou talvez com a construção de uma nova aula de banhos, a fim de permitir a separação de sexos. A norte destas termas foi identificada uma casa romana de grandes dimensões e de grande fausto, pertencente a uma figura ilustre de Abelterium, uma pessoa de grande cultura e de gosto requintado, a julgar pelo mosaico figurativo encontrado no triclínio. A intervenção arqueológica efetuada na casa romana colocou a descoberto o peristilo, o triclinium, o escubícula e uma sala de representação. O triclinium, ou seja, a sala de jantar das classes mais abastadas, tinha normalmente uma mesa rodeada por 3 leitos, nos quais o proprietário e os seus convidados se reclinavam confortavelmente e se deleitavam em soberbos banquetes. Esta sala foi pavimentada a mosaico policromático com motivos geométricos e figurativos, ostentando ao centro um medalhão figurativo no qual está reproduzida a penúltima cena do Canto 12 da Eneida, de Virgílio. Atualmente a esta casa foi atribuído o nome de Casa da Medusa, visto esta figura mitológica estar representada no mosaico do triclinium, mais precisamente no escudo segurado por Enéas. O príncipe troiano Enéas apresenta-se vitorioso e imponente, ostentando uma lança e um escudo, no qual está representada a cabeça da terrível Medusa, armas fabricadas por Vulcão, a pedido da deusa Vênus, sua mãe. Atrás de Enéas estão 3 soldados frígios, armados de lanças e escudo, e no lado oposto, 3 soldados rútulos, também armados. Como o confronto entre as duas fações ocorre na praia de Hóstia, junto à foz do rio Tibre, os 2 cursos aquáticos existentes neste local são aqui representados sob a forma de divindades. Recostado à esquerda e com o braço apoiado sobre uma vasilha que verte água, está Tiberino, o deus do rio Tibre, cujas águas correm em direção ao mar. À sua frente está o deus Oceano, que recebe as águas do Tibre. Prostrado e a suplicar pela vida, ou pelo menos pela entrega do seu cadáver aos companheiros, está Turno, o jovem rei dos rútulos, que na disputa com Enéas arremessara-lhe um dardo, quebrando a pena do penacho do seu capacete.
A hesitação acerca do destino do rei Rútulo termina quando Enéas repara que aos seus pés estão as armas do jovem e valente Palante, filho do rei Evandro, que Turno barbaramente matara. A condenação e o castigo da crueldade de Turno levam Enéas a trespassar-lhe o peito com uma espada. O peristilo era um pátio porticado que permitia a entrada de luz e o arejamento da casa. Tinha um jardim interior, embelezado com inúmeras plantas, uma fonte e diversas esculturas. Em redor do peristilo, e com acesso pelos corredores laterais, dispunham-se os cubícula, ou seja, os quartos. Os pavimentos destes compartimentos variavam desde opus signinum, uma argamassa feita de cal hidráulica, areia e tijolo moído, a mosaicos policromáticos com motivos geométricos, embora pudessem ser também em madeira. A circulação de ar e a entrada de luz natural nos cubícula faziam-se através das portas viradas para o jardim. A casa possuía ainda uma sala de representação, pavimentada a opus signinum, com uma fonte ao centro e uma ábside no extremo oposto à entrada. No período que medeia entre a primeira metade do século VI e a primeira metade do século VII, e já numa fase de total abandono e ruína das termas, uma das piscinas do Frigidário foi utilizada como necrópole. A disposição cuidada e o enquadramento arquitetónico das sepulturas indiciam fortemente a possibilidade de serem sepulturas privilegiadas, que estarão dentro ou junto de uma basílica ou oratórium funerário. As sepulturas apresentavam-se seladas, com tampas de laje de xisto, e na sua construção foi reutilizado material de construção romano, nomeadamente fragmentos de opus signinum, silhares de granito e um tambor de coluna. A Ponte Romana de Vila Formosa está classificada como Monumento Nacional desde 1910. Situa-se sobre a Ribeira de Seda e constitui um excepcional exemplar de arquitetura civil alto-imperial. Fazia parte da via romana que passava por Abeltério e que ligava Olicipo, Lisboa, à capital da província romana da Lusitânia, Augusta Imérita. A Ponte Romana de Vila Formosa caracteriza-se por possuir pegões retangulares, decorados com molduras de características clássicas que suportam 6 arcos de abertura idêntica, sobre os quais assenta um tabuleiro de perfil horizontal com mais de 100 metros de comprimento e cerca de 7 metros de largura. Entre os arcos existem 5 olhais, que permitem o escoamento da água em situações de cheias mais violentas. Abaixo das guardas, a ponte apresenta uma cornija em todo o seu comprimento, elemento que a montante intercala com gárgulas. A regularidade que apresenta, o aparelho de construção em opus quadratum almofadado e as marcas do Forfex, visíveis em todo o monumento, fazem da Ponte Romana de Vila Formosa um excelente exemplar da arquitetura civil romana. Sendo o turismo uma área identificada como fundamental na nossa região, temos um clima magnífico, portanto importa potenciarmos aqui todo o nosso elevado património. Além do aspecto turístico e da mais-valia que é as visitas dos possíveis turistas, é também o aspecto económico fundamental pela criação de postos de trabalho que todas estas atividades, estas recuperações potenciam. Neste mesmo espaço onde estamos, está pensado, está neste momento em estudo prévio, elaborar aqui, fazer aqui um ecomuseu. Portanto, o objetivo é, no final, tornar esta ponte viva, de forma a que as pessoas possam vir aqui desfrutar deste magnífico espaço. A Vila
Vila Romana da Quinta do Peão localiza-se na herdade da Quinta do Peão e está implantada no meio de um olival centenário, numa plataforma artificial sobranceira uma linha de água. De grande dimensão e de grande fausto, a Vila do Peão enquadra-se na tipologia das grandes vilae imperiais, logo de inquestionável importância para o conhecimento da presença romana na região. A Vila Romana estaria ligada por um troço secundário à via que passava por Abelterium, cuja proximidade leva-nos a associá-la a esta localidade. Nesta vila terão residido magistrados locais, em exercício de cargos públicos, ou personalidades de estatuto económico e social elevado de Abelterium. Nas ruas de Abelterium, no Fórum, nos templos e tabernae, deambulavam escravos, libertos, cidadãos anónimos, sacerdotes, políticos e aristocratas. Eram ávidos frequentadores das termas e viviam em ínsulae e em luxuosas habitações, como a Casa da Medusa. Consumiam vinho e garum hispânicos e importavam cerâmicas finas de outras províncias do Império. No infortúnio, homenagearam os seus entes queridos, a sua família e o seu estatuto social e económico, honrando a sua memória na hora da sua morte. Estas são vivências da população de Abelterium, que a arqueologia recuperou.